Bom, agora, como eu já falei para você a respeito do que eu penso, tá? Dos movimentos religiosos, tá? Principalmente dos movimentos religiosos cristianistas, tá? E do posicionamento que eu falei aqui, não citando diretamente, tá? Neste assunto aqui, mas indiretamente, o que eu penso a respeito do posicionamento do ensinamento judaísta no mundo, ok? Significa que o ensinamento judaísta, embora você não perceba, ou não pareça, ou não, praticamente não seja citado que o ensinamento judaísta, tá? Este ensinamento, né, entre aspas, né, esse grupo, eles têm grande participação no mundo, tá? Muito mais do que o cristianismo, né? Só que eles atuam pela perspectiva comercial, né, econômica, política, né, e muito mais de alta proporção, ok? Consegue entender? Eu expliquei isso para você. O cristianismo católico, ele representa somente um movimento religioso e já está completamente saído de moda, embora eles exercem os mesmos interesses de controle, tá? Que o movimento judaico. Que o movimento judaico, ele já tem uma participação muito mais expansiva, tá? Por quê? Porque esse pessoal se posiciona com raízes, né? Na parte econômica, né? E também na parte do governo, ok? Embora não pareça. Só que a doutrina deles, o Antigo Testamento, né? Não é de fato a doutrina deles, consegue entender? Então, não falando sobre a questão religiosa, entre aspas, tá? Acredito que você entendeu o raciocínio do grupo cristianista e o grupo judaico, né? E aí eu falei para você essa relação, falei a respeito do Messias, tá? Falei sobre grupos de falsos cristãos, ou seja, até não são falsos cristãos, mas são cristãos assim que eu reprovo, tá? Reprovo, considero que você não os deve seguir, consegue entender? Ou seja, se eles tiverem que agregar alguma coisa, agregue do pessoal deles e não você, ok? Significa que eu estou interessado em tirar uma parcela de pessoas do meio deles, tá? Sim, tirar mesmo essas pessoas do meio deles, tá? Simplesmente tirar do controle deles. E ao mesmo tempo selecionar as pessoas que vão seguir a mim, ok? Bom, agora eu vou falar para você a respeito do público que eu estou procurando, tá? E do público que eu estou reprovando. Agora eu vou falar dos antirreligiosos, tá? Ok? Os antirreligiosos. Você não percebeu, tá? Mas existe um grande movimento antirreligioso também, tá? Que é uma ameaça para você. Só que se eu falar para você antirreligioso, o termo antirreligioso, eu quero que você não pense, tá? Que eu estou fazendo uma campanha religiosa. Consegue entender? O oposto. Ó, tem os religiosos e tem os antirreligiosos, né? Só que os antirreligiosos, presta atenção para você entender, tá? Só quem mostra para você sou eu e tudo isso aqui é meu, tá? Os antirreligiosos, tá? Eles trabalham junto com os religiosos, tá? Você consegue entender? Como assim? Os religiosos, eles são financiados, tudo isso aqui é meu e só quem mostra sou eu. Os religiosos, tá? Tudo isso daqui é meu, tá? E só quem mostra isso daqui sou eu. Os religiosos, tá? Eles trabalham para a antirreligiosidade também. Você consegue entender? Presta atenção, eu expliquei para você, não estou falando aqui de um movimento religioso, tá? O que significa então isso daí? Significa, tá, que os religiosos, eles trabalham para um esquema decadente, tá? De uma religião que é na verdade uma oposição ao evangelho. Preste atenção. Por que ao evangelho? Você não falou que é um movimento existe um movimento antirreligioso? O que eu quero explicar para você é o seguinte: todos os movimentos que são antirreligiosos, preste atenção, todos os movimentos que são religiosos e que são antirreligiosos, nenhum deles caminha, tá, a favor do evangelho. Nenhum. Você consegue entender o que eu estou falando? Ó, não existe nenhum movimento religioso cristianista
contraditório? Nenhum deles caminha a favor do Evangelho. E os movimentos antirreligiosos, eles não procuram combater e eles não perseguem e não falam mal de outra coisa a não ser justamente do Evangelho. Significa que a única coisa que é sempre atacado, tá, pelos grupos religiosos e pelos grupos antirreligiosos nada mais é do que Jesus Cristo. Jesus Cristo e o Evangelho. O único ensinamento, tá, que não ataca ninguém, tá, e é o único ensinamento que tem o poder para mudar o mundo, é justamente o que esses grupos querem atacar. Só quem fala para você sou eu, tá, e só quem fala sou eu, ok? E é meu. Como assim, Job? Sim, presta atenção, ó. Os grupos, a ambição dos grupos religiosos, tá, ó, é eles pegarem a Bíblia e usarem para um propósito, tá? Que é esse que eu falei no começo aqui, que é comercial, é político, é de manipulação de pessoa e inclusive de associação com crime. Como assim? Do crime satânico, ou seja, dos vizinhos do crime organizado. Eu quero apontar para você que os vizinhos do crime organizado são a principal peste, tá? E mais próxima de você nesse esquema satânico, tá? De espionagem, magia negra e conspiração. E os religiosos, a religião cristianista, ela está, presta atenção para você entender, tá? Ela está mais inclinada para o Antigo Testamento do que para o Novo. E o que eles usam do Novo, tá, é justamente para a diluição, tá, de ideias principais, tá, do Evangelho. Eu não vou apontar para você para eu guardar os meus segredos aqui. Mas eu quero que você entenda. Ó, os grupos religiosos, vou explicar. O Novo Testamento é um pretexto para o progressismo. Em outras palavras, colocando de maneira direta, ó, o Antigo Testamento é família tradicional e o Novo Testamento é adultério de mulher. Pronto. Ok? Coloquei de maneira bem objetiva para você. Tudo isso aqui é meu. É isso daí, tá? Significa que o Novo Testamento é adultério de mulher. E o Antigo Testamento é família tradicional. Ok? Os religiosos. E os antirreligiosos? A mesma coisa. Os religiosos, o objetivo deles é atacar o ensinamento do Evangelho e o próprio Deus. Com o Antigo Testamento ou sem. Presta atenção. Ó, eu não mostrei para você que significa que se os judeus eles estão com influência para estarem acima da sociedade, tá? E são eles que financiam os vizinhos do crime organizado, ó, significa que os judeus, tá? Eles não se agradam, tá? Ó, se um judeu, nem todo judeu é israelita, mas analisando que existe uma casta de judeus que são israelitas, ou seja, que praticam o Antigo Testamento, tá? Considerando isso daí, eles estão assim, significa que os vizinhos do crime organizado, esses indivíduos, tá? Não agradam eles, não agradam as prioridades deles, mas eles financiam esses indivíduos aí. Primeiro raciocínio. Da mesma forma que esses vagabundos, tá, que praticam magia negra nos seus olhos, para eles também não se agradam deles. Percebeu? Consegue entender? E aí você vai perceber que nessa situação aí, ainda estou falando dos religiosos, eu quero pegar na parte dos antirreligiosos, 8 minutos. Ó. Nessa situação aí, somente quem eles querem desprezar e perseguir é Jesus Cristo. Você vai chegar a essa conclusão. Aliás, você vai chegar não, eu estou chegando para você. Ok? Eu quero te informar, pronto, agora falando sobre a parte dos antirreligiosos, tá? Os antirreligiosos são financiados pelos religiosos, acabei de mostrar aqui, ó. Se os judaicos têm uma participação das mais altas no mundo, e também o Império Inglês também, que originou o cristianismo, tá? E que dominou o protestantismo, tá? Que eu já expliquei para você, que o protestantismo não foi criado pelo Império europeu, é meu. Cada palavra que eu falei aqui é meu. O protestantismo não foi criado pelo Império Europeu. Eles, na verdade, se apropriaram. Por quê? Porque se originou no meio deles. Então, eles foram e pegaram de volta. O movimento protestante até se desvinculou da religião católica, tá? Mas, ao ter feito isso, eles foram e reagregaram com o quê? Com a questão da seita, tá? Que os evangélicos pertencem, tá? Já de um tempo, tá? De tempos antigos.
Eu expliquei para você o raciocínio, seria esse, tá? Se o grupo protestante se desagregou da religião católica, eles criaram uma situação para recolocar esse pessoal de novo na mesma situação, tá? Preste atenção para você entender. O movimento antirreligioso é o movimento dos vizinhos do crime organizado. Poxa, Jorge, eu vou falar para você que eu já vi os vizinhos do crime organizado falando da Bíblia, falando do cristianismo, falando do catolicismo, tudo fachada. Eles são macumbeiros, tá? Escute o que eu estou te falando, eu estou te avisando. Esses indivíduos, eles são perseguidores do evangelho, tá? E eles estão curtindo com a cara de vocês. Quando eles sabem que, presta atenção, quando eles sabem que tem evangélicos no bairro que praticam a Bíblia, eles sabem que esses indivíduos estão domesticados e controlados por eles, para fazer a vontade desses vagabundos, espionagem, magia negra e conspiração. Eu quero falar para você. E os católicos, tá? Se automaticamente tem bandidos no bar, eles também estão felizes também, porque eles sabem que bandidos trabalham para eles. Os religiosos satânicos, eles sabem que bandido está abaixo deles, está trabalhando para eles. O que eu quero falar, eu quero falar para você, a convocação. Qual seria a convocação nesse coisa? Qualquer pessoa, tá, que está fora dessas coisas que eu falei, é você que eu estou convocando para apoiar o meu manifesto. E o manifesto, preste atenção, coloca os temas, vou colocar os temas aqui, ó. A questão da peidofilia e a questão da pornografia faz parte do movimento que eu trago aqui, ok? Faz parte deste movimento. Eu queria até falar sobre isso. Tem um vídeo daquele cara, que é aquele sujeito que fica fazendo ironias com pastores, que é o tal do pastor Arnaldo. O esquema desse cara é o seguinte, ó. Ele começou fazendo humor de crítica em cima de pastor. Pastor. Quando os caras que controlam tanto a religião evangélica quanto os movimentos antirreligiosos, que eu acabei de falar aqui, que são a mesma coisa, chegaram para ele no canto e falaram assim: olha, cara, você para de falar mal da religião evangélica, tá? Que a gente paga você para você fazer isso daí. O que ele começou a fazer depois disso daí? Ele começou a ser financiado pelo próprio grupo conservador, tá? Para poder ele fazer um tipo de crítica aos pastores e ao mesmo tempo isso retornar para o grupo que está acima dos pastores. Sim, eu acredito que esse cara é isso, ele é financiado para isso. Para ele fazer como se fosse assim, ele usar aquelas ironias ali, para ele bater de frente com os pastores, mas sem estar contra. Consegue entender? Percebeu o raciocínio? O grupo que está mais acima financia ele para fazer aquilo ali, e ele usa aquilo tanto a favor de quem está por cima como contra determinados pastores. Consegue entender? E aí tem um vídeo dele que recomendaram para mim, que é o seguinte, ele dizendo assim que iria eu vou evangelizar nos prostíbulos, né? Como se fosse o pastor. Aí ele vai fazer uma determinada ironia do pastor profetizando nos prostíbulos. O que significa isso? Estou me lixando porque qualquer coisa esteja falando do movimento que eu estou fazendo. Eu quero que você entenda que esse é um movimento bom, tá? Ok? Esse é um movimento bom que eu estou convidando você. Ó, todas essas coisas, peidofilia, pornografia. Eu não falei para você que eles vão usar isso também a favor deles? Sim, com certeza. Eles vão usar a questão da peidofilia, a questão da pornografia do mesmo jeito a favor deles. Já falei para você. Eles percebendo, quando eles percebem que uma pessoa está fazendo um movimento que está tirando o controle deles, esse monte de vagabundos que eu falei aqui, eles estão perdendo o controle. Aqui no caso eu estou falando dos antirreligiosos, tá? Principalmente, tá? Que são esses mochibas, macumbeiros, tá? E que fazem manjação de piroca no seu bairro. Esses indivíduos aí, eles estão controlando você para os grupos que estão pagando para eles fazerem manjação de rola nos bairros. E você tem que desagregar deles. E aí eu quero falar para você, ó, como eu falei para você ser contra a magia negra, você ser contra a espionagem, você ser contra o ajuntamento dos vizinhos do crime organizado, você ser contra, você promover a questão da peidofilia e a questão da pornografia, tá? Você vai promover grandemente, tá? Qualquer tipo de pornô, tá? Da peidofilia, tá? E a questão da pornografia, pronto. Você vai valorizar Jesus Cristo, ok? Como assim? Você vai valorizar Jesus Cristo, tá? Independente do Antigo Testamento, das convicções judaicas, independente, justamente contra os antirreligiosos macumbeiros do seu bairro, e inclusive contra os anticomunistas, denunciando: vocês não são cristãos verdadeiros.
Como assim? Ó, e o objetivo desses indivíduos é usar Jesus Cristo a favor deles e contra você. Você vai inverter a situação. Você vai perceber que Jesus Cristo está muito mais a favor de você do que isso daí. Um indivíduo que é anticomunista não é cristão, tá? Os anticomunistas não são cristãos, tá? Você entendeu o que eu falei? Ó, você vai ter Jesus Cristo a seu favor. Cara, eu vou falar bem de Jesus Cristo. Eu nunca vi Jesus Cristo roubando uma pessoa. Eu nunca vi Jesus Cristo trapaceando uma pessoa. Eu nunca vi Jesus Cristo destruindo uma pessoa. Ok? Sempre abriu a boca para falar a favor do certo, da justiça, do que é certo. Eu não vou falar mal de Jesus Cristo, percebeu? Ó, o comunismo chinês quer combater Jesus Cristo. O comunismo da Coreia quer combater Jesus Cristo. Os judeus querem combater Jesus Cristo. Os muxiba do seu bairro querem achincalhar Jesus Cristo. Os muxiba do seu bairro, tá? Eu não estou supondo, eu estou afirmando para você, tá? Esses indivíduos, eles curtem com a cara mesmo de Jesus Cristo, tá? E do Evangelho, porque eles sabem que isso está domado por eles. Eles têm diplomacia com bandidos que praticam satanismo, espionagem e conspiração, e têm diplomacia com os religiosos, que eu expliquei para você no outro vídeo, que eles blasfemam contra o próprio ensinamento de Jesus Cristo. Quando eles trazem a tranqueira de Freud, a tranqueira da psiquiatria, doutrinas comerciais assim que são de cunho genocida, eles quase que zombam mesmo da cara de Jesus Cristo, tá? O verdadeiro cristão é perseguido inclusive com eles. É algo que eu canso de falar, tá? Eu quero que você tenha Jesus Cristo a seu favor, mas não como os progressistas. Adultério de mulher, acabei de falar outra coisa também. Eu não falei aqui, mas está aqui no discurso aqui. Você vai tirar fora também adultério. Jesus Cristo não era a favor de adultério. Quando vier um babaceta, tá? Que Jesus perdoou a mulher adulta. Jesus não perdoou não, mano. Na boa mesmo. Aquela mulher teve sorte dela estar numa geração de pessoas que eram tão corrompidos assim quanto ela, que ela fazia aquelas merda lá. Se ela estivesse numa sociedade justa e fizesse uma putalhada daquela com alguém, ela iria morrer. Você entendeu o que eu estou falando? Adultério de mulher, presta atenção. Quando se fala de adultério, é a mulher adúltera. Eu quero que você analise na realidade mesmo. É a sua mulher cometendo adultério, então, tá? Consegue entender? É uma filha sua traindo um determinado homem e você tendo que lidar de frente com ele, então. É um amigo seu sendo vítima de adultério e você tem que rir para aquela vagabunda que fez ele de babaca. Não, adultério de mulher. Pronto, você vai ser contra isso daí. Os muxiba do bairro, esses indivíduos que são usuários, que são vendedor, que são manjadores de piroca, que estão da pedofilia, tudo a favor de adultério de mulher. Se for uma mulher sua que trai, se for você, se você pegar gostoso mesmo uma garotinha aqui, um manjador de piroca vai inchar a bunda aqui de inveja, aqui querendo matar você. Mas se for uma vagabunda aqui do bairro aqui que escancaralha a buceta aqui arreganhando aqui contra um homem, vai ficar por isso mesmo e ainda vão botar moral no carro. Não reclama não, senão a gente vai matar você, ok? Não, você vai ser contra adultério de mulher. Você vai entender o raciocínio que eu coloquei logo no começo. O Evangelho não é uma doutrina de adultério de mulher, tá? Que nem os vizinhos do crime organizado progressista querem. E também o Antigo Testamento não é manjação de piroca, tá? Como esses manjadores de piroca querem transformar uma doutrina de manjação de piroca, família tradicional. Nem pensar, tá? Ok? Consegue entender o que eu estou falando? Olha, Jorge, mas tem ensinamentos de família tradicional. Não tem porra nenhuma disso daí na Bíblia, tá? Isso daí é eles transformando nisso daí, tá? Ok? Poxa, Jorge, mas está escrito: honra teu pai e tua mãe para que te prolongue os teus dias. Eu quero ver você, se eu provar para você que isso não é família tradicional e que essas doutrinas desses assassinos de piroca é o uso disso daqui para violar justamente a porra dos 613 artigos, eu quero uma Bíblia de ferro para eu sentar no meio do seu olho provando para você, ok? Isso daí, os fariseus faziam isso daí, a Inquisição antiga fazia esse tipo de coisa, tá? Ok? Não tem nenhum ensinamento que caminhe a favor disso daí não, ok? Se você perceber bem, quando você argumentar bem com a Bíblia de que isso daí é manjação de piroca, e eles perderem os argumentos, aí eles vão falar: mas, meu amigo, nós é o seguinte, já aconteceu já. Teve uma vez que eu provei, que é o seguinte: quando você argumentar com a Bíblia
que a Bíblia não endossa esse tipo de prática, nem manjação de piroca, nem adultério de mulher, eles vão falar, a verdade é o seguinte, nós não praticamos o Evangelho nem Jesus Cristo, nós somos satânicos, aí vão fazer símbolo de magia negra para você, ok? Como já aconteceu, quando eu provei, teve uma vez que aconteceu na internet que eu fiz uma argumentação da questão da peidofilia, já faz um tempo. Eu falei, a peidofilia não está na Bíblia não, isso não faz parte da Bíblia não. Um grupo de indivíduos satanistas começou a bufar e eles estavam como que dizendo assim, sim, a peidofilia é um conceito do satanismo. É isso daí, ok? Tá? Sim, a peidofilia tá, é uma doutrina dos satânicos, tá? Ok? Um esquema satânico, tá? Para torturar homens. Eu já falei para você, tá? Eu não nasci com satanismo. Ninguém nasceu com uma Bíblia nas costas para poder praticar, não. E também, satanismo também não. Ninguém nasceu satânico para praticar sua doutrina de satanismo por dentro da sua bunda, não. Ok? Já falei, quando o indivíduo satânico começar a invadir o seu perímetro com manjação de piroca, tá? Na Bíblia, apedrejado. Ok? Ok? Então é isso daí, tá? Você entendeu? Percebeu os raciocínios, ó? Eu falei para você, as peças do controle criminal desses vagabundos cu no olho na sua vida é adultério de mulher, a questão da peidofilia, pornografia, eles fingindo que são a favor, mas sendo contra, que eu já expliquei, tá? Família tradicional, manjação de piroca e todo mundo sob controle de um personagem patriarca, consegue entender? Ou seja, às vezes esse patriarca não seria diretamente alguém dentro da sua casa, mas um determinado xerife do bairro, que sou eu que mando aqui desse bairro, todo mundo, que esse negócio aí, não consegue entender? Para você entender. Então esse é o raciocínio da família tradicional, tá? Ok? Você vai diluir tudo isso daí, diluir toda essa merda, ok? E você vai perceber que quando a associação de Jesus Cristo estiver com o catolicismo, estiver com evangélicos, ou então está com os judaicos, opa, você vai rejeitar isso daí. Não, porque ao fazer isso daí você está aumentando justamente os mushiba, tá? Que representam a casta que trabalham para os religiosos, fazendo a parte da anti-religião. Você entendeu? Ok? Você não vai permitir que Jesus Cristo, tá, esteja agregado com nenhum movimento malicioso. E você vai desmascarar que os ataques que se fazem contra o Evangelho e até mesmo contra determinados ensinamentos do Antigo Testamento é justamente para atacar diretamente Deus e o Evangelho, que são justamente as figuras inocentes, ok? Consegue entender? As figuras que têm o poder de progredir o mundo, tá? É isso aqui que tem o poder de progredir o mundo, colocar tudo no lugar, tá? Ok? Estão praticando magia negra no meu cu, ok? Ok? Tá? Então é isso daqui. Você que faz parte deste movimento que eu estou falando aqui, você tem esse livro aqui a seu favor, ok?